Oi pessoal, eu sou a professora Deise e vou falar um pouquinho sobre área e perímetro de figuras planas. Bom, primeira coisa, eu tenho uma representação de uma figura que tem mais de uma área, então o que eu vou precisar fazer numa situação dessa aqui? Eu tenho uma figura que ela foi separada por 3 áreas, eu tenho a área 1, a área 2 e a área 3. Então eu vou calcular. Primeiro, eu vou calcular a área 1. Como que eu vou calcular a área 1? Eu vou calcular 2 vezes 2, que vai dar 4 centímetros quadrados. A minha área 2, ela tem 10 de altura, mas eu não sei exatamente qual é a base. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou usar os dados que eu tenho. Eu sei que aquela medida toda lá, essa medida toda, ela vale 8. Então, e eu sei também que essa parte da figura aqui, ó, essa medida aqui da base, dessa figura da base 3 aqui, da área 3, vale 3. Se aqui vale 3, lá em cima também vale 3. Então, o que eu posso fazer? 8 menos 3. Então, a gente tem que usar os dados que a gente tem. Então, vai subtrair 8 menos o 3, que vai dar 5. Então, agora eu já sei que a minha base toda vale 5. Então, eu vou calcular a área 2. Base valendo 5 e a altura valendo 10. 5 vezes 10, 50 centímetros quadrados. Agora eu vou calcular a área 3, que é bem simples. 3 vezes 6, 18 centímetros quadrados. Tá, mas eu calculei individual. Área 1, área 2 e área 3. Então, o que eu vou fazer agora? Porque eu quero calcular a área total dessa figura. Simplesmente eu calculei as 3 áreas, agora eu vou fazer a soma dos 3 áreas. Então, é a área 1 mais a área 2 mais a área 3, que vai dar 4 mais 50 mais 18, que vai dar 72 centímetros quadrados. Nesse segundo exemplo, eu tenho uma figura com 2 círculos, um círculo dentro do outro. Eu tenho uma plantação de flor, a plantação de erva, né? Das ervas e as plantações de flores. As flores foram plantadas um canteiro de flores dentro de um canteiro de ervas. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso calcular primeiro a área do meu círculo como se fosse o canteiro todo de uma mesma espécie, ou de flor ou de erva. Então, eu vou calcular. Do centro até a borda do meu círculo, o raio é igual a 7 centímetros. Então, o que eu vou calcular? A área do círculo maior, né? Total da figura, que vai dar π vezes raio ao quadrado. 3,14 vezes 7 ao quadrado. 7 ao quadrado, 49, vezes 3,14, 153,86 centímetros quadrados. Agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou calcular o canteiro que eu vou retirar, que eu não quero, eu só quero a área pintada, achurada, que é a parte cinza. Então, o que eu vou fazer? Vou subtrair o raio, vou pegar do centro até a borda do primeiro círculo. Então, vai ser raio 4. Vou calcular a área do meu círculo menor, que é π vezes raio ao quadrado. O raio é 4, 4 ao quadrado, 16, vezes 3,14, 50,24. Então, se eu quero uma figura menos a outra, então eu vou fazer a subtração das duas áreas. Então, eu vou calcular a área da total menos a área do círculo menor. Então, é isso que foi feito. Então, 153,86 menos 50,26, que vai dar uma área, né? A área pintada será de 103,62 centímetros quadrados. Bom, e era isso com a explicação dos 2 exemplos. Agora, eu dei alguns exercícios para vocês. Eu tenho o exercício 1, né? Que diz o seguinte: eu tenho uma figura planificada, certo? É uma caixa e eu quero saber a quantidade de papelão necessário para fazer uma caixa com essas dimensões. Então, eu sei que aqui é 24, lá do outro lado é 24. Se aqui é 5, lá em cima é 5. 5 nas laterais. Então, se aqui vai ser 5 também, certo? 17, 17, 17, então tudo 17. Então, quantas áreas eu consigo determinar aqui? Eu tenho área 1, área 2, área 3, área 4, área 5, área 6. Então, eu vou calcular as minhas 6 áreas e vou, no final, fazer a área total, que é a soma de todas as 6 áreas. No segundo exercício, eu tenho
com a seguinte situação. Usando as medidas dadas na figura abaixo, calcule a área da região pintada. Então, nós vamos fazer a mesma coisa que o segundo exemplo. Nós vamos calcular a área total da figura, que é de raio 10, e vamos calcular o círculo de raio 6. Vamos subtrair as duas áreas e vamos encontrar a área pintada. No exemplo 3, eu tenho o seguinte, ó. A chácara do Sr. Luiz tem o formato e as medidas de da figura abaixo, certo? Então, quantos metros de arame farpado ele precisa comprar para cercar a chácara com 6 voltas de fio? Então, o que nós vamos fazer? Eu quero área? Não, eu não quero a área. Eu não quero a parte toda da figura. Eu não quero essa parte toda. Eu quero só um contorno, porque eu quero passar um arame. Então, o que eu vou fazer? O perímetro. Então, eu vou calcular a medida do perímetro. Contorno todo da figura. Eu calculei o perímetro, então agora eu vou, para finalizar, eu vou fazer 6 vezes esse perímetro, porque eu quero passar 6 vezes 6 voltas de fio nessa minha chácara. No quarto exercício, eu tenho uma figura que tem base 15, altura 10, e eu quero calcular só a parte pintada, e eu quero calcular o perímetro. Então, a gente já sabe que se aqui, ó, é 7, o outro lado é 7, e aqui em cima é 3. Então, nós vamos calcular a área do meu retângulo, 7 vezes 15, calculamos essa área. Depois, nós vamos calcular essa figura menor. Já que essas são 3 figuras iguais, nós vamos calcular a área de uma e multiplicar por 3, que a gente já sabe que é o mesmo cálculo. Multiplicamos, calculamos a área das 3 e somamos com a área da anterior que a gente já tinha calculado. Então, a gente tem 4 áreas, e então nós vamos encontrar a área total. E vamos também calcular o perímetro, então o contorno todo da figura. Quando a gente não sabe as medidas, como eu tenho um quadrado, esse aqui é 3, desse lado é 3, então assim as medidas que estão faltando são 3 centímetros. E é isso aí. Uma boa atividade para todos vocês.